Se restaurar dentes escurecidos é um desafio para você também, então se liga nessa aula que eu vou falar tudo sobre dentes escurecidos e você vai entender o melhor caminho para você restaurar esse dente escurecido, beleza? Se você ainda não me conhece, ó, segue aí Benaves1. Eu dou muita dica no meu Instagram sobre odontologia em geral, implantodontia. Eu sou Bernardo Naves, sou formado em odontologia há mais de 15 anos, sou implantodontista e apaixonado por resinas. Então vamos lá para a aula de hoje que tem muita informação, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa que a gente tem que saber é que dentes escurecidos, gente, nós temos várias causas para o dente ser escurecido. Peraí, se eu achar minha tela certinha. Então, dente escurecido, isso é uma polpa. Ó, eu gostei muito dessa imagem, porque é uma polpa de um dente jovem e uma polpa de um dente já maduro, né, envelhecido. Olha só a amplitude dessa câmara pulpar, né, tão grande como ela é. E olha só que aqui a gente quase não vê ela mais. Então a dentina, a câmara pulpar vai se atrofiando e a dentina vai cada vez ficando um pouco mais escurecida, mais densa. A gente chama de dentina reacional, né? Então o dente vai sofrendo traumas e assim a dentina vai, como vamos falar assim, ela vai se... É uma reação da dentina, certo? É uma reação, ela vai reagindo e vai cada vez mais se aumentando, ficando mais calcificada e mais escurecida. Então, uma dentina mais envelhecida, ela é uma dentina mais escura. Mas vamos falar disso de uma maneira mais densa daqui a pouco. Então, dente escurecido pode ser um dente mais amarronzado, ele pode ser um dente com faixas de cores, como nós estamos vendo aqui. Ele pode ser um dente um pouco menos, puxando um pouco mais para o amarelo, não tão branco, como esse aqui já está bem marrom. Então, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um esmalte, lá dentro nós estamos vendo dentina. O que acontece é que quando nós olhamos para essa imagem, a gente percebe que quanto mais eu cortar esmalte, mais esse dente vai ficar escurecido, beleza? Então vamos agora solucionar esses problemas. Vamos voltar lá no Keynote para me falar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quais são as causas desse escurecimento, né? Então vamos lá. Trauma dentário, trauma endodôntico, tratamento endodôntico, a pessoa fez um canal, pigmentação intrínseca ou extrínseca e alterações genéticas. Tudo isso faz com que o seu dente mude de cor. Então, aprofundando mais em trauma dentário, então o trauma pode causar uma hemorragia. E essa hemorragia vai ter aquele sangue na polpa aqui, e o sangue se decompõe e libera unhas de ferro, e penetra na dentina e escurece o seu dente. Ou seja, às vezes você teve um trauma e você nem tratou o canal desse dente. Porém, esse dente vai ficar escurecendo, mais escurecido, aos poucos ele vai escurecendo cada vez mais. Tá? Então, em casos mais intensos, pode ocorrer a necrose pulpar e aí você vai ter que tratar o canal o mais rápido possível. Mas tem traumas que a pessoa nunca tratou o canal e esse dente é escurecido. Teve um microsangramento, não teve uma necrose pulpar, só que o dente mesmo assim foi escurecido por causa desses íons de ferro que está aí. Beleza? Tratamento endodôntico. O que acontece? Antigamente as pessoas usavam muito para obturar um canal a pasta de óxido de zinco e eugenol. E ela é uma pasta que escurece muito os dentes. Tá bom? Então, alterações estruturais da dentina devido à perda de vitalidade. Um dente, quando trata canal, ele é um dente que eu costumo chamar que ele é um dente mumificado, certo? É um dente que ficou mumificado. Então, ele vai envelhecer mais rápido, não tem jeito. Um dente que a gente trata canal, ele tem que não, um dente vital, ele está ligado, ele tem trocas de sanguíneas ali dentro, assim por diante. Um dente tratado canal, ele está totalmente desligado, ele é um dente mumificado. É lógico que ele vai envelhecer mais rápido. Ele vai ficar mais frágil também? Vai. Vai ficar mais friável? Vai. Não tem como. Tá bom? Vamos lá, mais um pouco. Pigmentação extrínseca, gente. Extrínseca e intrínseca. Extrínseca é o que vem superficial, o que vem de fora. Então, pigmentação por alimentos, chá, café, vinhos, tabagismo, nicotina. Com relação aos alimentos, chá, café e vinho, hoje eu discordo um pouco mais. Eu busquei muita literatura para vocês, posso deixar depois tudo que eu busquei, mas está comprovado hoje que para um chá, um café, manchar um dente, você precisa de ficar mais de 72 horas com isso na boca sem remover. Ninguém consegue ficar com o líquido na boca ali sem engolir, né? Então, hoje é muito difícil se a pessoa tiver uma boa higienização. Agora, já o tabagismo, gente, não tem como. A pessoa que é fumante, esse cigarro vai manchar os dentes dela e não tem como. Principalmente naquelas áreas mais rugosas, né, interproximais dos dentes, como está falando aí. A má higiene oral, o acúmulo de placa e tártaro, é lógico que vai acontecer um manchamento dos dentes.
E aí sim, os alimentos podem potencializar. Se eu tenho uma má higienização, tem placa e tártaro, aí o meu alimento colorido vai manchar, e vai manchar o tártaro. Quando eu fizer uma limpeza, aquilo vai sair tudo, com certeza. Agora, já também a má higienização causa o quê? A desmineralização. Quando eu tiro o esmalte dos dentes, o que vai sobrar é uma dentina. E a dentina, quando ela está reacional, quando é uma dentina reacionária, como eu falei no início lá, quando a dentina reage a um estímulo externo envelhecendo, ela fica mais escurecida. Então, às vezes, você tem um dente que estava com tártaro, e quando você tirou o tártaro, aquele dente está escurecido naquela região. Por quê? Uma cárie e ali é uma dentina reacional. Ok? Uso prolongado de clorexidina pode causar a coloração acastanhada dos dentes. Gente, tem gente que usa clorexidina sem necessidade, todos os dias. Enxaguantes com clorexidina em altas concentrações diariamente, mais de uma vez por dia. Não é necessário, isso pode até te prejudicar, tirando a sua flora bacteriana natural da sua boca e deixando espaço para bactérias aí que não são boas para você, ok? Então, as intrínsecas, gente, o trauma pode causar fluorose dentária, que é muito comum em crianças. O que é? Sempre falei para meus filhos, gente, não engole pasta de dente. Quando é criancinha, a gente tem que fiscalizar, tem que estar ali junto. Porque, geralmente, nem todas as pastas são sem flúor. Algumas pastas de crianças têm flúor. Faz mal para o neném? Não, mas ele não pode engolir. Se engolir, e criança vai engolir, não tem como. Então, você tem que estar ali, ó, supervisionando sempre, tá? Hipoplasia do esmalte também pode ser desenvolvida é, por genética ou por alguma falta de nutrientes quando é criança e assim por diante. Uso de tetraciclina. A tetraciclina, gente, era um antibiótico que se usava muito antigamente. Hoje, como a amoxicilina é hoje totalmente, todo mundo usa amoxicilina hoje até de maneira errada, antigamente era tetraciclina. Porém, a tetraciclina se depositava na dentina e ela reagia com a luz. E aí causava essa pigmentação aí que é muito difícil de tratar. Um caso desse, gente, é muito difícil a gente tratar com resinas, né? Eu sempre falo que num caso de tetraciclina em boca toda, o ideal é a gente fazer já cerâmica, porque vai ter um desgaste um pouco maior. E resina a gente é mais conservador. Na cerâmica a gente pode gastar um pouco mais, fazendo até uma faceta em vez de ser lente. A faceta é tão fino que vai transparecer o fundo, né? E aí acaba que a lente vai ficar manchada também. Então, num caso desse, vai ter que ter um desgaste um pouco maior, de até 1,5 a 3 milímetros, para a gente conseguir opacificar esse fundo aí. O envelhecimento natural é aquele primeiro slide lá, que eu achei bem bonito, aquela foto, mostra isso, né? A polpa vai diminuindo cada vez mais, a dentina vai ficando cada vez mais reacional, mais terciária e vai ficando mais escurecido. Então, um dente envelhecido, uma pessoa mais idosa, ele é um dente mais amarelado. E aí, isso a gente tem que entender bem para a gente fazer um tratamento ideal. Como você vai colocar uma pessoa de 70 anos umas lentes BL1, BL2? Totalmente fora da naturalidade, não vai ficar bonito, vai ficar feio. Beleza? Então, como que eu vou restaurar um dente amarronzado, um dente mais... Tem dente que puxa até para o preto, bem escurecido mesmo, bem preto, ou um dente mais amarelado. São casos diferentes, ok? Eu vou dar uma base para vocês restaurar o dente de vocês. As resinas que eu falei aqui foi a resina que eu usei para resolver esse caso. Esse caso é um dente de estoque, porque para eu tirar as fotos de toda a sequência, eu usei um dente de estoque, um dente de modelo aí. Tem alguns casos aqui já meu fotografado, documentado, a gente pode falar disso depois, mas esse caso que nós vamos falar aqui é um caso específico, que não serve para todos os casos. Cada caso é um caso. Aqui no consultório, cada caso que a gente vai resolver de dente escurecido é uma sequência de resina diferente, uma sequência de corante diferente, porque a gente está trabalhando com cores diferentes e substratos diferentes e dentes próximos diferentes. Não adianta eu querer fazer um dente escurecido do jeito que eu quiser. O dente vizinho dele tem que estar igual ao que eu estou falando. Né? Porque se eu for restaurar um dente de uma maneira e esse aqui está totalmente diferente, não adiantou nada. Esse aqui pode até ter ficado bonito, mas não tem nada a ver com esse, ficou feio. Tá? Então vamos lá. Então, o dente escurecido, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele precisa de ser preparado. Tem que reduzir esse volume dele para a gente conseguir ter um incremento de resina aí que suporte tampar esse substrato, sumir com ele. Então, dentes escurecidos, nós vamos ter que preparar. Quando chegar um paciente no seu consultório, você fala, olha, esse dente escurecido, nós vamos ter que preparar ele. O que é preparar? É fazer um desgaste. Que tamanho é esse desgaste, Fernando? Vai de 1 a 3 milímetros, dependendo da cor que vai ficar esse substrato aí, tá bom? Então, vamos lá, ó. O mais importante para se restaurar no elemento escurecido é igualar o substrato. A gente tem que saber disso. Então,
igualar a quem? Aos dentes vizinhos, né? As camadas de esmalte e os elementos têm que ser a necessidade de tipo de corante para auxiliar nessa etapa. Então, o corante, gente, é algo que a gente tem hoje que nos ajuda muito. Então, para você, não, por que o corante ajuda muito? Porque ele é uma resina flow, vamos falar assim, ele é um líquido bem opaco. Se a gente conseguir essa opacidade com resina, nós vamos ter que ter uma camada maior, e aí exige um desgaste maior. Então, o corante ajuda a opacificar esse fundo e ter um desgaste um pouco menor. Então vamos lá. O mais importante quando se restaura um elemento escurecido é igualar o substrato para que suas camadas de esmalte consigam igualar os elementos proximais. É muito comum a necessidade de uso de corante. Esse corante aqui é um corante opaque da Ivoclar. Eu gosto muito para tratar dentes escurecidos, tá? O uso de corante faz com que a sua próxima camada, que será a dentina, tenha melhor desempenho na equalificação do substrato. Tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de equalificar substrato. Então, o dente é muito escurecido, eu uso um corante. Esse corante vai opacificar aquele escuro, aquele dente preto, ou amarronzado demais, acastanhado, ou com várias faixas, ele vai trazer uma camada única ali. Depois dessa camada, eu vou usar uma camada de dentina, certo? Essa camada de dentina, deixa eu ver se nós estamos falando isso aqui no próximo slide, ela tem que ser uma camada única. E a gente tem que ter o cuidado de manter a espessura dela. Por que eu estou falando isso? Quando a gente faz uma resina e na espatulação eu trago uma cervical mais grossa, um corpo mais fininho, uma incisal mais grossa, ou então um pouco mais fina ainda, eu estou tirando essa harmonia de cor do dente. Então, quando a gente aplica uma resina em um dente, principalmente um dente escurecido, a gente tem que ter uma harmonia de espessura, a gente tem que ter uma constância na espessura. E onde eu consigo isso? Na mão, na espátula. Se eu apertar a espátula mais no meio ou na ponta, essa camada vai ficar mais fina. Quando fica mais fina, eu tenho algo escuro aqui embaixo. E eu estou colocando alguma coisa em cima, que no nosso caso é a resina, para tampar esse escurecido. E ela fica fina em um lugar, eu vou ver o fundo. Então, no final, vai dar uma diferença. Então, cuidado com isso. Na espatulação, traga aquela camada sempre harmônica, beleza? Sempre com a espessura harmônica. E camadas, gente, únicas. Não se faz em facetas de resina, em dentes escurecidos nós vamos fazer faceta, não se faz incremento, um pedacinho aqui, mais um pedacinho não. Vamos pegar uma quantidade suficiente de resina e vai colocar ali espalhando. Espalha de cervical para incisal e a gente corta na ponta, beleza? Não pode ter incremento, senão vai virar emenda no seu polimento, não vai ficar legal. Tá bom? E quando se trata de dente escurecido, às vezes o nosso dente vizinho tem caracterizações de borda incisal, de mamelos. E como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou pôr uma resina branca no dente. Como que eu vou fazer? Vou te explicar. Você vai fazer isso usando corante azul e corante branco. O corante branco vai fazer seu halo opaco e o corante azul vai fazer sua área de translucidez. É um cuidado extremo que nós temos que ter aqui, porque o corante branco e o corante azul, o branco nem tanto, mas o azul, se você errar, você erra feio. Então, vou dar outra dica aqui que vale ouro para você que usa corante. Nós vamos colocar um pouquinho de corante azul e um pouco mais de corante branco. Com a espátula ou com o seu próprio pincel, você vai misturar essas duas cores e nós vamos ter esse azul bem clarinho aqui. E nesse azul bem claro, nós vamos espalhar aqui abaixo da margem, onde a gente quer esse efeito de translucidez. Então, vou mimetizar um efeito de translucidez. Ok? Então, após a camada de dentina pronta e com suas devidas caracterizações, partiremos para a última camada, que é a camada de esmalte. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, como qualquer faceta de resina, a camada de esmalte, ela não é a que dita a cor. Por um exemplo, você vai usar uma dentina A3 e depois quer pôr um esmalte BLXL. Seu dente vai ficar A3. Quem dita a cor de dente é a dentina, certo? Então, se você usou uma dentina escurecida, seu dente vai ficar escurecido. Se você usou uma dentina clareada, seu dente vai ficar clareado. Ah, Berna, então quer dizer que você está me falando que eu posso usar uma dentina BLXL, uma dentina BL1 da Estelite e usar um esmalte A3? Posso, porque o esmalte, a camada é muito, muito fina. Então, mesmo ele sendo um esmalte A3, é lógico que ele vai dar uma quebrada no valor da dentina, mas o meu dente vai ficar um BL1, ok? Então, o esmalte ele não vai interferir na minha cor, ele vai dar valor no sentido de brilho, de translucidez, mas nada sobre valor de dente, de
A1, A2, A3, combinado? O que vai ditar é a dentina. Então, após a última camada de esmalte aplicado, com todos os cuidados, ter a mesma espessura, corpo de dente, partiremos para a anatomia primária e secundária. Então, até agora nós falamos de corantes, de dentina, de opacificação, de equalização de substrato. Não sei se ficou confuso para você ou não, mas estamos aqui para trocar ideia. Manda lá no Benabis 1 a dúvida que você tiver e nós vamos te ajudar aqui, tá? Aqui nós já vamos entrar em anatomia primária e secundária, isso é assunto para uma próxima aula, ou se você que está interessado em entender um pouco mais de resina, temos um curso Arte em Resina Composta, e lá nós vamos falar de cada um desses tópicos aqui bem aprofundado. São 3 dias de resina muito intenso. Você vai sair de lá fazendo 6 dentes anteriores com todas as camadas de estratificação, dentina, esmalte, área translúcida, fechando diastema, dente escurecido. Saber como você vai planejar um sorriso desde o início, antes de colocar a mão na boca do paciente, fotografia, documentação. É um curso completo de resina. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre resina, te espero lá. Nossa turma vai ser agora em abril de 2025, beleza? Então, mas eu quero mostrar para vocês o final disso, né, Jorge? Não vou mostrar como é que nós vamos fazer isso tudo, não vou mostrar o final para vocês. Lógico que eu vou mostrar. Então, deixa eu só voltar no meu aqui. Então, depois da anatomia primária e secundária feita, está aqui o nosso resultado do nosso dente. É um dente muito bonito, com toda a caracterização, é um incisivo lateral nesse caso, um lateralzinho, um central, se eu não me engano. Eu acho que é um lateral que eu fiz. É um incisivo lateral, com toda a anatomização, caracterização e tudo mais. Olha só que resultado ficou desse dente que era assim, para um dente que ficou assim. Eu poderia escolher a cor que eu queria. Se eu quisesse pôr um dente mais claro aqui, sem essa estratificação de dentina, que eu consigo perceber que aqui está um pouquinho mais amarelo, na ponta está um pouco mais branco, tem um pouco mais de valor. Estou vendo um azulzinho aqui. E outra coisa que você vai aprender no curso também é enxergar o que o dente está te falando. Como é que eu saberia ver isso tudo aqui só olhando para o dente? É aprendendo, é saber o que esse dente está te passando de informação. Isso é muito importante para você restaurar o seu dente vizinho. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado disso, dessa aula. Foi uma aula que a gente fez aqui, muito carinho para vocês, acho que vai tirar muita dúvida. Então é importante você ter no seu consultório alguns corantes chave. Quais são eles? Corante branco, corante opaque e o corante azul. Certo? Esses corantes são corantes necessários para você que mexe com resina. E é lógico, ter uma resina aí, uma marca de resina que você trabalhe com segurança. Seja ela Z350, seja ela Empress, seja ela Forma, qual você trabalha, qual você sabe trabalhar, essa que vai funcionar para você. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima.